1 Reis capítulo 17, versículo 8. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A mulher o quê? Viúva. Naquele tempo não existia tanta oportunidade para as mulheres. O provedor sempre era o homem, financeiramente falando, e as mulheres eram totalmente dependentes. Não é como hoje, que as mulheres alcançaram a sua independência, mas naquela época era totalmente dependente, principalmente no lado financeiro. E morrendo-se o marido, a situação ficava complicada para a mulher viúva. Mas a situação já estava complicada para todo mundo. Era um tempo difícil, um tempo de seca, de escassez de alimento. E aí Deus ele falou para Elias: ô Elias, levanta, Elias, e vai até Sarepta. Eu ordenei lá uma mulher que te dê comida. Naturalmente, a direção seria: olha, tem um homem lá, pai de família, e você vai se hospedar na casa desse homem, dessa família, por um tempo. Mas não, a palavra, a direção veio para ser através de uma mulher. E não somente uma mulher, mas uma mulher viúva. E ainda por sinal de um filho para sustentar. Então a situação daquela mulher não era fácil. Deus poderia ordenar para Elias ir em qualquer outra casa, mas por que Deus ordenou para Elias buscar aquela mulher viúva? Porque Deus conhecia aquela mulher e o coração dela. Assim como Deus também nos conhece, igreja. Conhece a sua vida, conhece a sua história, a sua rotina, Sabe exatamente o que você passa todos os dias. Ele conhece mais de você do que você mesmo, sabia? Às vezes você não fala nada para ninguém. Antes mesmo de você abrir a boca, Deus conhece todo o texto. Ele sabe o que você vai pedir, Ele sabe o que você necessita, e aonde está voltado o seu coração. Deus conhecia o coração daquela viúva, e sabia também que não tinha muita coisa ali para ela, que ela estava passando necessidade. Mas como uma pessoa passando por necessidade pode ajudar outro? É aí que está o segredo. É aí que está o segredo, é a disposição. Quando Deus falou para Elias: Elias, dispõe-te. A palavra dispõe-te representa disposição, igreja. Disposição para obedecer. Aquela mulher tinha uma disposição para obedecer. Amém, igreja? Aquela mulher sabia exatamente quem poderia mudar a vida dela. Quem? Somente Deus. Ela não dependia de reis, não dependia de religião, de homens, não. Ela dependia somente de Deus. Ela tinha uma disposição muito grande
para atender o chamado do Senhor Jesus. E Deus falou assim: ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, trabalhadeira, guerreira, aquelas mulheres valentes. Olha, o marido morreu, eu tenho que, eu tenho que fazer, tenho que ir atrás da lenha. E aí ele avistou aquela mulher. Provavelmente deve ser aquela ali, porque não era uma cena comum. A cena comum era o quê? O homem preparando a lenha, trazendo o suprimento para sua casa. Mas aí de repente ele olhou: olha, deve ser aquela mulher ali, é a única que eu estou vendo ali, apanhando lenha, sinal que ela deve ser viúva. Eu vou me aproximar. E se aproximou, para conhecer, para falar com a mulher. Ali estava a viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Deus falou que iria enviar ele a uma mulher que te deu o quê? Comida. Não foi água para beber. Quando ele pediu água para beber, ele estava conhecendo, ele estava tendo a certeza que era aquela mulher realmente a que Deus tinha designado, porque Deus o conhecia e ela conhecia Deus. Na situação que aquela cidade ou aquele país estava passando, se ele pedisse comida para a pessoa errada, certamente ele não teria, ele não teria. Então ele tinha que ter a certeza que era a pessoa certa. Assim como você e eu, às vezes a gente fica pensando: será que é comigo mesmo que Deus está falando? Será que não é com outra pessoa? Não, é com você mesmo. Deus não erra, igreja. Deus, ele faz tudo certinho. Mas o homem muitas vezes não tem essa certeza, Então ele pediu água. Traz-me um pouco de água, uma vasilha, de água para eu beber. Aí ela foi. Aí quando ela foi, indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traz também um bocado de pão na tua mão. Quando ela foi, ele teve a certeza: essa aí é de Deus. Essa mulher é aquela que Deus ordenou para atender, e para cuidar da obra dele. Porque Elias representa a obra, ele representava a obra, E Deus não chama qualquer um para cuidar da obra, igreja. Ele só chama aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que Ele conhece, aqueles que conhecem também a Deus. Você vê que Deus havia falado: ordenei a uma mulher, ou seja, havia uma ordenância. Deus não falou para Elias: olha, Elias, vai até Sarepta, lá tem muitas pessoas, procura lá alguém, tem pessoa de bom coração lá, e aí com certeza alguém vai te ajudar, alguém vai estender a mão. Não foi isso que ele falou. Ele falou: vai lá, porque eu ordenei a uma mulher. Havia uma ordenância para com a obra de Deus através de Elias. Significa que Deus falava com aquela mulher, ela era obediente a Deus. Havia uma ordenância: olha, vai vir um profeta aí, ele representa a obra, você vai ajudar ele, vai ajudar a obra a se manter, porque o profeta
ou a obra está passando por um momento difícil, assim como você. Mas assim como você vai estender a mão para a obra, eu vou estender a mão para você. Ela tinha essa certeza no coração. Deus havia orientado aquela mulher a respeito do dar e receber. Havia uma orientação de Deus, e ela sabia que Deus iria cumprir aquilo que prometeu a ela. Ela certamente estava esperando por aquele momento. É claro que quando chegou o profeta, também talvez ela não conhecia. Talvez ele tenha se apresentado ali, mas tantos profetas que passavam ali também, né? Outros que não eram profetas e se faziam de profetas, às vezes até mesmo para enganar as pessoas, né? Assim como hoje, você vê que hoje nós vivemos num mundo onde muitos são enganados por falsos profetas, e que não são, que muitas vezes só vem a nós, não é assim? Só o meu lado, não estou nem aí para você. Muitos ficam ali do outro lado da tela, dentro de uma casa confortável, ar-condicionado, mesa farta, tudo pago, né? Olha, deixa eu ser profeta na sua vida. Você está aí do outro lado, no sertão, no deserto. É o mesmo espírito, será? Será que é o mesmo espírito daquele que, né, não está passando pelo deserto que você passou, que você está enfrentando? Então muitos hoje vêm para enganar as pessoas, e naquele tempo também já havia muitos assim, né? Olha, se aproveita e tem muita gente de bom coração, vai lá e vê se você consegue alguma coisa, um pouquinho de um pouquinho do outro, e aí você vai arrumando o seu montante. Enquanto muitos continuavam ali no deserto, na escassez. Então aquela mulher, ela olhou para Elias, e certamente ela não já entregou o propósito na mão dele. Não, olha, Deus mandou, com certeza é você, eu estava esperando você chegar, Deus havia me orientado, me ordenado para me ajudar você. Não, ela começou a observar também, né? Então ela foi pegar a água, ela não foi pegar o pão. Mas quando ela foi, o profeta falou: olha, traga também o quê? Um bocado de pão na tua mão. Nós sabemos que a água e o pão, eles têm valores distintos, né? Naquela época não tinha uma padaria ali para ela chegar: me dá um pão aí para me levar de profeta ali. Hoje você entra, qualquer criança entra numa padaria e compra um pão, menos de R$1. Mas naquela época você tinha que preparar, tinha que ter os ingredientes, né? Ou seja, não é coisa simples, era uma coisa mais complexa. O alimento era mais complexo do que a água, era mais difícil. E aí ele pediu: traz também um bocado de pão. Porém ela respondeu. Tão certo como vive que a igreja, o Senhor, teu Deus, que era também o Deus dela, nada tenho cozido. Ou seja, mesmo na obediência, ela foi sincera. Ela entendeu que aquele homem ali, representando a obra, foi enviado por Deus. E ela também tinha recebido uma ordenança, mas ela sabia o que tinha dentro de casa. Ela não tinha quase nada. Quase nada. E ela mesmo na obediência, no temor, ela ficou assim pensativa: como é que eu vou alimentar este homem se eu não tenho nem para mim, né? Como é que eu vou alimentar? Deus me deu uma ordenança que vai vir um profeta aí para me alimentar, mas eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou fazer isso?
Então, quando ela recebeu ali aquela palavra, ela falou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho comê-lo-emos e morreremos. Você só tinha para uma refeição, azeite e o que mais? Farinha. Ia fazer um pouquinho de farofa com azeite ali, ia misturar, ia comer, ia ficar mecê. O destino daquela mulher era o quê? Morrer. Ela falou: vamos comer, comeremos e morreremos. Ou seja, não tem mais o que fazer. Em outras palavras, eu gostaria de ajudar o Senhor, eu gostaria de suprir a necessidade da obra, mas eu não tenho condição. Quantas vezes essa palavra chegou até nós, igreja? Olha, eu gostaria tanto de ajudar essa obra, mas eu não tenho condição. Eu gostaria tanto de, quando o apóstolo ali apresentasse a necessidade da obra, eu tivesse assim para suprir essa necessidade, mas eu não estou conseguindo nem suprir a minha. Eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou fazer? Deus conhece o seu coração, igreja. Ele conhece, mas Ele também sabe que é na disposição da vida de cada um de nós que as reações ela acontecem. É na ação que a reação acontece. Quer ver um exemplo? 4 leprosos do lado de fora de uma cidade, destinados a morrer. E eles falaram: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, há fome lá, vamos morrer também. Então vamos lá na cidade dos inimigos. Se nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. Vamos lá. E eles foram, e Deus foi com eles. Os inimigos fugiram, e o banquete estava forrado. Ele estava com fome? Estava morrendo. Mas aí eles tomaram uma atitude sem condição nenhuma, e eles foram. De repente chegaram na cidade, aquele banquete, coisa mais linda, boi ao rolete, né? Churrasco na brasa, mesa farta, mesa de frutas, mesa de proteínas, suco natural, aquela coisa assim extraordinária. Eles chegaram numa tenda, comeram. Chegaram na outra tenda, aqui também tem, vamos comer. Barriga cheia. Uma atitude, igreja. De repente o banquete se formou. Eles não tinham condição alguma, mas eles foram, eles tomaram uma atitude, eles tiveram uma ação e houve uma reação da parte de Deus. Deus foi com eles. Eles nem sabiam que Deus estava com eles, porque eles eram homens leprosos, condenados à morte. Eles não tinham conhecimento que você e eu temos. Quantas vezes nós tomamos uma atitude e falamos: meu Deus, olha, o Senhor é comigo, eu vou nessa fé. Nós temos esse conhecimento. Eles não tinham. Eles foram ali e falaram: olha, se eles nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. E em nenhum momento eles tocaram o nome de Deus. Nenhum momento. Você e eu conhecemos a Deus. Então por que o medo? Né? Por que o medo de tomar atitude, igreja? Por que o medo de obedecer
o chamado do Senhor. Aquela mulher, ela conhecia Deus, estava passando por necessidade, e ela falou: Senhor, eu não tenho como ajudar o Senhor, eu só tenho um pouquinho de coisa, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer uma farofa aqui, para o meu filho, para mim, nós vamos comer a última refeição. Igreja, a última refeição, olha aí, e vamos morrer, não tem mais nada, ninguém tem mais nada. Você abriria mão da última refeição diante de uma ordenança de Deus? Aquela mulher abriu mão. Elias falou assim: não temas, não tenha medo, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz-me aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Será que Elias não entendeu que aquela mulher falou que só tinha um pouquinho, só dava para ela e para o filho, só única, a última refeição? Não, ele entendeu sim. Mas tem coisas, igreja, tem coisas que às vezes a gente tem que fingir que não entendeu. Não, estou falando da fé, eu estou falando do provimento de Deus, eu estou falando daquilo que você tem, eu estou falando daquilo que Deus tem. E nós temos que atentar para isso, que nós estamos lidando, igreja, com a maior oportunidade das nossas vidas diante do Senhor, e temos visto todos os dias acontecer. Todos os dias nós estamos tratando diretamente com Deus. Com Deus. Não se trata de quem você é, se trata de quem é Deus da sua vida. E Deus é muito grande. Ele ouviu o que a mulher tinha falado, mas olha o que ele respondeu: vai. Ou seja, esse vai, obedeça o que Deus te falou, te ordenou. Deus não te ordenou, Deus não colocou no seu coração: faça o que Deus te ordenou. Tenha medo não, porque quem vai recompensar, quem vai trazer o resultado na sua vida é Deus, igreja. Não é o homem, é Deus. E ele falou: vai, faz um bolinho pequeno para mim, traz aqui para mim, depois faça para você e para o seu filho, Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pastor, não entendi. Significa que aquilo que você compartilhar com Deus, igreja, nunca vai faltar para você. Não vai faltar para você. Se você tem compartilhado com Deus, igreja, nunca vai faltar. Era isso que ele estava falando. Olha, eu estou compartilhando meu tempo com Deus. Deus tem acrescentado na sua vida mais tempo ainda. Tem pessoas que falam: eu não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? E o tempo que você tem na vida, você acha que é acrescentado por quem? Não é Deus que acrescenta, não? Quanto mais a gente se dedica a Ele, mais Ele acrescenta na nossa vida, igreja. Você não lembra de Ezequias, que estava morrendo? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Aí ele: Senhor, lembra de mim, tenho andado com interesse de coração diante do Senhor. Ele dedicou o seu tempo a Deus. Deus falou: volta lá, o profeta, fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Ele dedicou
ele estava morrendo, igreja. A pessoa que recebe a notícia: você está morrendo, você só tem mais um dia de vida. Ele pegou esse um dia dele como exemplo, né? Aquele momento dele, ele pegou e entregou para Deus, compartilhou com Deus. Aí Deus foi lá e acrescentou mais 15 anos. Está vendo? Às vezes a gente tem medo de compartilhar com Deus a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso tempo, os nossos esforços. Nós temos medo, igreja. Mas Elias falou: não temas, não temas, né? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A chuva era só um complemento, porque não ia faltar farinha nem azeite, né? Não ia faltar o suprimento da necessidade. Então, não choveu ainda, né? Não, mas Deus está suprindo, Deus está compartilhando comigo. Se Deus está compartilhando, já parou para pensar, para refletir a respeito daquilo que Deus pode compartilhar com você? Nós compartilhamos tantas coisas com tantas pessoas, né? E muitas vezes com Deus a gente fica remisso, a gente fica calculando, a gente fica ali, né, temeroso, quando na verdade Ele tem muito mais para compartilhar conosco do que nós com Ele. E aí a Bíblia diz que a palavra de Deus se cumpriu: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Segundo o que? A palavra de quem, igreja? Do Senhor, por intermédio de Elias. A mesma palavra chega na sua vida hoje. Da panela a farinha não vai se acabar, e o azeite também não vai se acabar. Amém, igreja? Não tenha medo, não tenha medo. Você está lidando com Deus. Quanto mais você se doa para Ele, mais também Ele se doa na sua vida. Coloque isso no seu coração: pastor, eu preciso me doar mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso deixar de ser remisso com Deus e fazer mais a vontade dEle. Eu preciso priorizar o sonho dEle também na minha vida, não é somente o meu. Faça mais, igreja. Se você tem feito até aqui, faça mais para Ele, porque quanto mais você fizer para Deus, mais Deus vai fazer na sua vida. Quem entendeu a palavra de verdade, guarda no seu coração e glorifica bem forte o nome do Senhor.